Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre ligações químicas. O que vem a ser uma ligação química? Bom, se a gente lembrar um pouquinho, a tabela periódica é composta por 118 elementos químicos, mas hoje a gente conhece aproximadamente de 6 a 7 milhões de substâncias químicas diferentes. Como explicar esse número absurdo de substâncias apenas com 118 elementos químicos? É porque eles se ligam entre si formando diferentes fórmulas. E essas ligações podem acontecer de diferentes formas. Uma delas é a ligação iônica, que é o nosso bate-papo de hoje. O que vem a ser uma ligação iônica? É uma ligação entre íons. Então, a primeira coisa que a gente precisa guardar, ligação iônica, dá uma olhadinha aqui, ó, o próprio nome já diz, é uma ligação que acontece entre íons. Mas quem são os íons? Lembrando um pouquinho, íons são espécies químicas dotadas de carga elétrica, sejam elas positivas ou negativas. Então, numa ligação iônica, nós teremos a ligação de um cátion associado a um ânion. Isso mesmo, um cátion ligado a um ânion. Quem é o cátion? Aquela espécie química que, para adquirir estabilidade, precisa doar elétrons. E o ânion, quem é? Aquela espécie química que, para adquirir estabilidade, precisa receber elétrons. Então, vamos fazer o quê? Uma ligação. Eu preciso doar elétrons, o outro vai precisar receber. Eu dou, você recebe e todo mundo fica bem. É a ligação iônica. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Olha só, eu vou pegar como exemplo o elemento químico sódio, elemento que está no terceiro período da família 1A. Qual é o número atômico do sódio? O número atômico dele é 11. O que significa ter um número atômico 11? Ele tem 11 prótons no núcleo, 11 elétrons lá na eletrosfera. Eu vou fazer a distribuição em camadas dos elétrons do sódio. Então, na camada K, ele tem 2 elétrons. Na camada L, ele possui 8 elétrons. E na camada M, ele possui 1 elétron. Então, distribuição eletrônica 2, 8, 1. Tudo bem? E agora eu vou pegar um outro elemento químico. Eu escolhi o enxofre, que tem número atômico 16. Portanto, ele tem 16 prótons no núcleo, 16 elétrons na eletrosfera. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? Em camadas, K igual 2 elétrons, L igual 8 elétrons, M igual a 6 elétrons. Muito bem, é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Deem uma olhadinha na última camada, camada de valência do sódio. Quantos elétrons ele possui? Dá uma olhadinha, um elétron só. E o enxofre na sua última camada? 6 elétrons. Pensando na regra do octeto, um elemento para adquirir estabilidade, com exceção dos gases nobres e alguns mais elementos da tabela periódica, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Pois bem, o sódio tem 1. Dá uma olhadinha na penúltima camada do sódio, 8. Então, esse átomo, ele tem a tendência a fazer o quê? Doar esse elétron da última camada. E ao doar esse elétron da última camada, ele se torna o Na+. Vale uma regrinha assim, menos é mais. Se eu tô com mais, é porque eu perdi elétron, ok? E se eu tô com menos, é porque eu ganhei elétron. Menos é mais, vale a regrinha. Agora, dá uma olhadinha no enxofre. O enxofre já tem 6 elétrons na última camada. Diferente do sódio, que só tinha 1, precisava ganhar 7, totalmente impossível. O enxofre, que já tem 6, ele só precisa receber 2. Pois bem, ele recebe 2 e ele se torna o S-2. Então, olha só, nós fizemos do átomo no estado fundamental sódio o seu íon Na+. E do enxofre no seu estado fundamental, enxofre 16, o seu ânion, S-2. Tranquilo até aí? Então, vamos dar uma olhadinha o que acontece agora. O sódio, vamos dividir a lousa. O sódio tem carga +1 e o enxofre tem carga -2. Tudo bem? Vamos montar a fórmula desse composto iônico. Presta atenção, nada mais é que um cruzamento
de cargas. O que desce é apenas o número. A carga positiva, negativa, não. Então, cruzou, cruzou. O que acontece? O sódio que é mais um, esse mais um vem para baixo do enxofre, ok? E o enxofre que é menos 2, esse 2 vem para baixo do sódio. Como que vai ficar esse composto aqui? Vamos dar uma olhadinha? Na2S, sulfeto de sódio, que é um sal. Muito bem, agora vocês podem perguntar assim, como que o sódio só tem um elétron para doar e o enxofre está recebendo 2? Tá errado? Não, tá certo. Eu vou mostrar para vocês de outra forma que talvez o entendimento fique melhor. Então, vem comigo aqui, ó. Eu vou representar essa ligação mostrando os elétrons que cada um tem na camada de valência. E vocês vão ver que vai ficar mais fácil entender essa ligação iônica, ok? Vejam bem, o sódio, como a gente falou, a distribuição dele é 2, 8, 1. Ele tem um elétron na última camada. Então, eu vou desenhar aqui um elétronzinho. Bolinha não é elétron, a gente só está representando, ok? E o enxofre, que a distribuição é 2, 8, 6, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Entre esses dois elementos, quem é que vai doar os seus elétrons e quem vai receber? O sódio doa, ele é um átomo mais eletropositivo. Lembra de eletropositividade? Ele tem facilidade em doar os seus elétrons. Enquanto o enxofre, lá da família 6A, ele está sedento por elétron. Ele puxa esse elétron do sódio. Então, dá uma olhadinha. Esse elétron do sódio tem a tendência a vir aqui para o enxofre, certo? Então, o sódio que precisava doar um elétron conseguiu? Ele conseguiu. E o enxofre que precisava receber 2? Não, ele ainda não está estável. Então, o que a gente faz? A gente pega um outro átomo de sódio. Vamos pegar um outro átomo de sódio, que tem um elétronzinho só na camada de valência. E que para adquirir estabilidade, ele doa esse elétron dele pro enxofre. Dá uma olhadinha aqui. Cada um dos sódios, este e este, precisavam doar um elétron. Este doou e este também doou. Perfeito. E o enxofre que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao receber 2, ficou com 8. Ele estabilizou? Estabilizou. Então, vamos dar uma olhadinha como fica a fórmula desse jeito que eu coloquei aqui. Pensa agora na quantidade de átomos que nós temos. Um sódio, 2 sódios. Então, Na2. E o enxofre a gente usou um só. Se vocês olharem, chegamos na mesma fórmula que eu tinha feito no início. Então, essa regrinha daqui do cruzou, cruzou, é muito fácil. Ele mata um exercício rapidinho. E essa é a forma que explica o passo a passo. É o que a gente chama de fórmula de Lewis. A gente demonstra o passo a passo os elétrons que estão sendo doados e os elétrons que estão sendo recebidos. Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora, vale lembrar uma característica super importante dos compostos formados numa ligação iônica. Então, vejam bem, os compostos formados numa ligação iônica são chamados compostos iônicos. Quais são as características dos compostos iônicos? É uma mão cheia, ó, não pode esquecer. Todos os compostos formados por ligações iônicas, todos, compostos iônicos, são sólidos a temperatura ambiente. Apresentam altas temperaturas de fusão, apresentam altas temperaturas de ebulição. Eles são condutores de corrente elétrica se estiverem fundidos, ou seja, líquidos, ou se eles estiverem dissolvidos em água. Eles, na forma sólida, não conduzem corrente elétrica. Ah, então se eu pegar o meu cloreto de sódio lá em casa, que é um sal, e tentar passar corrente elétrica, passa? Sólido? Não. Dissolvido em água? Sim. Fundido na forma líquida? Também. Então, de novo, ó, é uma mão cheia, não pode esquecer. Compostos iônicos. Compostos formados numa ligação iônica são sólidos a temperatura ambiente.
altas temperaturas de fusão, altas temperaturas de ebulição. Conduzem corrente elétrica se estiverem na forma líquida ou dissolvidos em água. Tranquilo até aí? A gente não pode esquecer as características do composto iônico. Aí cai um composto que você nunca viu na vida. Você fala, meu Deus, meu professor do ensino médio não me ensinou isso. Basta você olhar que tipo de ligação ele fez. Foi uma ligação iônica? Então ele é composto iônico. Essas características valem para ele também. Ok? Espero que vocês tenham entendido bem essa aula. E se não entendeu, é só me dizer e eu volto aqui com vocês. Um beijo e até a próxima aula.